Olá, pessoas. Boa noite a todos. Boa tarde, bom fim de dia. Como vocês estão vendo aí na tela, o meu nome é Alex. A gente já teve aula antes e aí agora estamos retornando, porque lembrem que a gente está fazendo um rodízio bem grande entre os professores de geografia. Então, vocês já tiveram aula de geografia aqui no Desafio Online com a Eva, com o Antônio, com o William, com o Iago, com o Leonardo e comigo. E aí hoje comigo de novo. Então, espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam conseguindo se proteger do frio e do coronavírus. Espero que a gente tenha uma aula muito bacana e que vocês se sintam muito à vontade para a gente poder conversar e trocar esse conhecimento e para vocês que vocês consigam identificar todo esse conteúdo que a gente vai ver hoje na vida de vocês. Então, assim, como eu já falei antes, eu não consegui compartilhar minha câmera aqui, o negócio travou. Então, hoje vocês vão ficar só com a minha maravilhosa voz, mas também não tem problema, porque aí, assim, é até melhor que não tem perigo do áudio travar. Se for o caso do áudio estar travando ou alguma coisa assim, eu peço que vocês me sinalizem aqui no chat. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, podem mandar aqui no chat, vocês já conhecem a dinâmica. Então, pessoal, hoje a gente está, neste momento, iniciando a nossa 8ª aula de geografia. A gente já viu, desde que começou esse processo do desafio online, uma série de conteúdos. Então, a gente já estudou aqui nas nossas aulas o neoliberalismo, já estudamos globalização, já estudamos urbanização, já estudamos a geografia da população e uma série de outras coisas que estão amarradas e que fazem muito sentido para essa nossa compreensão do conteúdo de geografia. Vocês devem ter observado, devem ter visto alguma notícia essa semana, que a data do Enem já foi definida, vai ser em janeiro. O INEP não considerou nem um pouco a pesquisa que foi feita, que os estudantes optaram por fazer em maio, mas a princípio a data definida eu acho que é 20 e poucos de janeiro. Não tenho certeza do dia, mas sei que é em janeiro. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, é um momento para a gente se focar e se concentrar aqui. Apesar de o mundo estar usando de muitas forças para tentar explodir, seja com coronavírus, com furacão, com ciclone bomba ou com gafanhoto, de uma forma ou de outra, até onde a gente sabe, em janeiro vai acontecer o Enem. E eu, assim como todos os outros professores do desafio, esperamos que vocês estejam muito bem preparados, porque, afinal de contas, é isso que a gente está tentando fazer aqui durante essas aulas. Quero salientar para vocês, gente, como é importante que todos nós que estamos envolvidos nesse projeto, que é o desafio, divulguemos e compartilhemos o projeto. Então, peço para vocês que estão assistindo às aulas com frequência, que eu já identifico vários nomes, que, se possível, compartilhem esses links das nossas aulas no desafio, comentem com outras pessoas que essas aulas estão acontecendo, para que a gente consiga atingir mais pessoas, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe aí que nós que estudamos no ensino público estamos sem aula desde dezembro. E é óbvio que existe toda uma relação da pandemia, mas essa possibilidade de estudar online é muito boa para quem tem as ferramentas. Então, se vocês puderem divulgar, seria muito legal. Mas, enfim, sem mais delongas, eu quero hoje continuar com vocês um conteúdo que a Eva trabalhou na semana passada, muito bem, por sinal, e que a gente tem essa ideia, né? Porque como a gente está fazendo esse rodízio de professores, a gente tem a intenção de sempre seguir o conteúdo para que vocês consigam ter um raciocínio lógico da disciplina de geografia. Então, isso também é uma coisa que eu peço para vocês, se vocês acharem que em algum momento os conteúdos não estão amarrados, ou que estão perdidos, ou que alguma coisa não está bacana, vocês podem falar para a gente. Se não quiserem falar diretamente, vocês podem mandar um e-mail para esse meu e-mail aqui,
que está aqui, alex.geografia44@gmail.com, ou direto para o e-mail da Geografia do Desafio, geografiadesafio@gmail.com. E aí a gente pode conversar e tentar resolver essas questões da melhor forma possível. Então, assim, hoje a gente vai ver vários... vocês talvez identifiquem alguns conceitos que vocês já viram na aula da semana passada, mas não se apeguem, porque a gente entrou agora numa relação do estudo da geografia humana. Então, a gente vai ver que vários conceitos, de alguma forma, se repetem. Então, conceitos que vocês vão ouvir hoje, por exemplo, a gente vai estudar nas aulas que seguem. Mas vamos indo, vamos com calma. Se vocês tiverem alguma dificuldade em algum momento, podem me assinalar. Enfim, vou ficar de olho aqui no chat para caso vocês queiram dizer alguma coisa. Aí, pessoal, a nossa aula de hoje, a aula 8 de Geografia, é sobre demografia. E aí, assim, o que é essa demografia, né? Esse tipo de palavra, demografia, assim como muitas outras palavras, quando a gente ouve, a gente pensa, tá, mas o que pode ser essa demografia? Então, gente, a demografia, ela é um ramo de estudo das ciências sociais que é razoavelmente recente, o estudo dos aspectos demográficos, em relação a outras ciências que já existem. Então, o conceito demografia passou a ser identificado no campo das ciências sociais a partir de 1855, que o escritor Achille Gillard publicou um livro falando sobre esses estudos da população e sobre esse estudo a partir da organização espacial que as pessoas têm. E aí, esse estudo denominou-se demografia. Então, o estudo dessa população, de uma população específica, da população do Brasil, da população do Rio Grande do Sul, da população da região sul do Rio Grande do Sul, da população de Pelotas, da população do bairro Areal, enfim, uma série de aspectos que a demografia vai adotar para que ela possa dar cabo de compreender essa organização das pessoas. E aí a gente pensa assim, tá, beleza, demografia então é uma ciência específica que tem as suas principais ferramentas, as suas principais teorias, os seus principais teóricos, e a geografia com isso, né? Por que numa aula de geografia a gente está estudando demografia? E aí eu poderia dizer para vocês que é justamente por isso, porque a demografia é uma ferramenta que a geografia utiliza para tentar compreender o espaço da melhor forma possível, da forma mais ainda. Então, nós que nos propomos a estudar geografia, a gente utiliza o maior número de ferramentas possível para entender o máximo de coisas que a gente puder sobre a sociedade. Então, quando nós, geógrafos, estudantes de geografia, professores de geografia, queremos compreender como que a população está organizada num determinado espaço e como que esse arranjo espacial vai favorecer para as pessoas, sei lá, disposição de comida, de emprego, de moradia, a gente busca os estudos demográficos, que são basicamente os estudos que são feitos pelo censo do IBGE, que a Eva comentou com vocês na semana passada. Então, gente, aí vocês podem ver aqui nesse mapinha de pessoas, que esse aqui é um mapa mundi composto por pessoas. É uma animação, mas é para a gente compreender basicamente. Então, a base do estudo demográfico são as pessoas. Então, só existe estudos demográficos porque constantemente a população se modifica e as sociedades tomam diferentes características. E aí a gente pensa assim, então, o que é essa demografia, né? Que eu já falei aqui basicamente para vocês. Então, essa demografia é uma ciência que se preocupa em estudar e compreender de que forma uma população se organiza e se distribui no espaço. Então, a demografia tem justamente toda essa ideia que eu já falei para vocês de compreender a organização espacial das pessoas. Então, compreender como que as pessoas estão vivendo na região sul do Brasil, como que as pessoas estão vivendo na região norte da Europa, como que as pessoas estão vivendo, sei lá,
no Monte Bonito, aqui próximo da gente, ou no Capão do Leão, enfim, uma série de coisas. E aí, esses estudos nos demonstram as características da população de determinado lugar. Então, a partir desses estudos demográficos, eu vou conseguir saber a quantidade de mulheres que existem em um determinado espaço, a quantidade de homens, a quantidade de pessoas que têm uma moradia própria ou a quantidade de pessoas que vivem de aluguel. Eu vou conseguir saber quantas crianças existem, quantas pessoas morrem no ano, quantas pessoas nascem, quantas pessoas vivem no território e quantas pessoas nascem num determinado território e vão para outro espaço, outro país, e aí outras questões da imigração. E aí, então, assim, gente, de antemão, quero que vocês compreendam o que é essa ciência demográfica, né? O que é essa demografia e por que nós aqui, quando estudamos geografia, precisamos compreender essa organização demográfica. É justamente porque na geografia a gente tenta compreender o espaço da melhor forma possível. E as pessoas vivem aonde? No espaço, isso aí. Então, a demografia ela nos auxilia a compreender de uma forma mais exata como que as pessoas vivem em cada lugar do planeta. E aí esse estudo demográfico ele é tão importante porque a população é um elemento político. Então essa população sendo um elemento político, o estudo demográfico, a demografia, também vai ser uma ferramenta política. Então, esses estudos demográficos é muito importante para o nosso campo da geografia, para conseguir compreender o espaço, mas também é muito importante para o campo da política, para compreender como que as políticas públicas que a Eva conversou com vocês na semana passada estão sendo aplicadas num determinado espaço. Então, a partir dos estudos demográficos, eu vou conseguir compreender por que em determinados locais da cidade o investimento em infraestrutura é melhor e em outros não. Por que em alguns lugares da cidade de Pelotas eu não tenho, sei lá, a mínima infraestrutura, ou eu vivo numa situação totalmente insalubre com o esgoto correndo na porta da minha casa? Porque existem esses lugares e aqui em Pelotas, muito próximo de nós, inclusive. Então, esse elemento político que é a população, ela se caracteriza como uma sociedade. Então, o conceito de sociedade existe porque existe população. Então, se torna necessário compreender a fim de tornar possível um planejamento econômico, social, cultural e político. Então, eu preciso compreender como que essa população se organiza, e a gente pode pensar nisso em 3 aspectos. No campo da geografia, para a gente conseguir compreender ainda melhor o espaço. No campo político, para que as organizações e as instituições políticas consigam compreender como que as pessoas vivem em determinado espaço, e no campo econômico, social e cultural ou político. Então, se eu tenho consciência de como que as pessoas vivem em determinado lugar, eu vou conseguir desenvolver políticas públicas que visem o melhoramento da economia, das relações sociais das pessoas, do acesso à cultura e do acesso à política. Então, quando eu conheço a população de um determinado lugar, eu tenho plena capacidade de compreender como que ela se comporta e quais são as suas principais demandas. E aí lembrem, né, gente, que da política existe uma série de conflitos de interesse que acabam fazendo com que esses estudos demográficos não sejam tão efetivos, porque muitas vezes num determinado lugar as instituições políticas sabem como as pessoas vivem num lugar específico e ainda assim não fazem nada a respeito. E aí, enfim, é uma série de coisas que a gente pode conversar sobre isso. E aí a necessidade de fazer ou não alguma coisa sobre o modo como as pessoas vivem, o direito ao acesso, né? Então, assim, quem são as pessoas que de fato conseguem ter um acesso à cidade, por exemplo? Por que algumas pessoas são marginalizadas e de alguma forma acabam tendo que viver nas regiões mais afastadas dos principais comércios da cidade? Quais são as características dessa população que vive mais afastada? E quais são as características das pessoas que vivem nas regiões centrais das cidades? Como essas pessoas vivem no centro e como essas pessoas vivem na periferia? Então,
a demografia vai nos ajudar a conseguir compreender essa dinâmica de uma forma muito direta, assim. E aí, por isso que é tão importante quando a gente tem estudos como o censo do IBGE, que vai na nossa casa e pergunta se a gente tem televisão, se tem geladeira, se tem fogão, se tem uma série de coisas. Só que esse estudo do censo do IBGE é meio falho, né? E a gente pode tecer algumas críticas. É claro que é óbvio, desculpa, que tem uma exatidão muito grande. Só que, por exemplo, assim, se tu não está em casa no momento que o pessoal do censo passa para fazer a tua entrevista, tu não vai ser contabilizado no banco de dados do IBGE. Então é como se tu não existisse para o estudo demográfico, assim. É óbvio que existem margens de erro, os estudos não são exatos, porque geralmente as pessoas passam nas casas. Eu lembro de quando eu era criança, eu acho que o último que teve foi em 2010, e eu lembro deles passando na minha casa, e na ocasião estava só eu e a minha mãe em casa, só que morava na casa mais pessoas. E aí a gente teve que responder uma série de informações sobre as outras pessoas também. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês, com toda essa contextualização, é que os estudos demográficos são tão importantes e têm uma extrema relevância para a gente conseguir compreender como que a sociedade se organiza, como que ela ocupa o espaço e como que eu vou direcionar a promoção de políticas públicas para um determinado espaço de uma forma e para determinado espaço de outra forma, porque lembrem que as pessoas têm diferentes características e, tendo diferentes características, têm diferentes demandas conforme a realidade que elas vivem. Tá? Espero não estar falando muito rápido, espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar nesse processo todo. E é isso. Se em algum momento vocês estiverem achando que eu estou falando muito rápido, podem me sinalizar aqui no chat, porque aí eu dou uma acalmada, porque às vezes eu vou falando. Mas enfim, é isso. Vamos lá, vamos para o nosso slide 4, ou lâmina 4, como diria minha professora. Então, gente, visto isso, entendido isso, que a demografia tem toda essa função e tem toda essa magnitude nos seus estudos, a gente precisa pensar, beleza, então a demografia ela vai estudar a população, vai estudar o arranjo espacial, vai tentar compreender como que as pessoas se organizam no espaço, mas como que ela vai fazer isso? Quais são as ferramentas que essa demografia vai utilizar para tentar representar isso? Porque, tipo, beleza, eu vou lá, faço um estudo com as pessoas, compreendo a realidade das pessoas, mas como que eu vou projetar o meu estudo para eu poder ter um resultado daquilo, né? Então, a primeira ferramenta demográfica que a gente vai ver aqui são as tabelas. As tabelas são muito utilizadas pela demografia para conseguir representar o resultado de um estudo. Então, vamos lá, vamos junto aqui decodificar essa tabela que tá aparecendo aqui para a gente. Então, vocês conseguem, eu espero que vocês sigam ler, mas eu vou ler para vocês de qualquer forma. Então, vamos lá. Tabela 1. Taxa de crescimento médio anual. Então, é taxa de crescimento anual segundo as grandes regiões do Brasil. E aí, observe, de 1940 a 2000. Então, os números da população brasileira a partir dos anos 2000 não estão contabilizados nessa tabela. E aí ela nos diz aqui, ó, grandes regiões, Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Sul, Paraná e Centro-Oeste. Aí aqui os anos, de 1940 a 1950, de 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, de 80 a 91, de 91 a 2000. E aí todos esses numerozinhos que estão aqui nessa nossa tabela estão representados em porcentagem. Então, quando eu vejo aqui, por exemplo, a grande região do norte. Vamos ver. Nossa, quase que eu risquei em cima do negócio. Do norte. De 1940 a 1950, o norte registrou um crescimento de 2,3% na sua população. Isso de 1940 a 1950. De 1991 a 2000, ele registrou
2,86% de crescimento da população que vive no norte em um ano. Porque lembre que aqui está escrito anual, taxa de crescimento médio anual. Aí agora vamos ver, por exemplo, assim, vamos tentar pensar aqui na região de São Paulo, por exemplo, que é uma das maiores cidades do mundo, vamos tentar pensar o que estava acontecendo nos anos de 1970 a 1980 em São Paulo, aqui, ó, bem nessa linha aqui. Ah, gente, tô achando muito legal esse negócio de riscar. Enfim. O que estava acontecendo em São Paulo? Vamos pensar, vamos retomar fatos históricos, por exemplo, porque a história nos ajuda muito nessas aulas de geografia. Então, assim, o que estava acontecendo em São Paulo e no Sudeste a partir dos anos 70 até os anos 80? A gente não estava registrando a construção de Brasília, o aumento da industrialização, o êxodo rural muito intenso. Então, a partir dos anos 60, 50, as pessoas passaram a migrar com muita intensidade do campo para as cidades, principalmente para a cidade de São Paulo, na busca de uma melhor condição de vida através de empregos. Então, percebam que a maior taxa de crescimento médio anual que a gente pode registrar em São Paulo é nos anos de 70 a 80, que é de 3,5%, e é uma das maiores aqui que a gente pode ver na tabela. Exceto essas aqui do Paraná, aqui de 5,6% e 7%, mas é que aí tem uma outra questão. Mas aqui em São Paulo, nessa época, então a gente tem um registro muito grande da quantidade de pessoas que vivem nessa região de São Paulo e no Sudeste. Então, gente, eu fiz essa análise, esses riscos aqui, só para a gente compreender um pouco como que a gente vai compreender os estudos demográficos a partir das tabelas, que são uma das principais ferramentas demográficas que vão ser usadas nesses estudos. E além disso, da gente conhecer essa relação com a tabela, a fim de compreender os estudos demográficos, existe um outro fator que na prova do Enem e em outros vestibulares, é muito comum que algumas questões sobre demografia tragam tabelas, justamente pelo fato da tabela ser uma das ferramentas demográficas utilizadas. Então, é muito importante que a gente consiga decodificar essa tabela. É muito importante que a gente consiga compreender como que a demografia, como que um estudo demográfico específico está tentando nos passar uma mensagem através dessa tabela. Então, percebam toda a infinidade de coisas que a gente pode perceber analisar essa tabela. Então, assim, quando eu leio o título da tabela aqui, eu já consigo ver, olha, taxa de crescimento médio anual segundo as grandes regiões do Brasil de 1940 a 2000. Então, só no título eu já consigo compreender bastante coisa, assim. Então, é fundamental que a gente consiga decodificar essas questões. Não só para compreender os estudos demográficos e não só para fazer provas como a do Enem e de outros vestibulares, mas para que quando a gente veja uma tabela disso, uma tabela nesse sentido, e não só sobre esse assunto, mas sobre vários outros, a gente consiga compreender o que está sendo dito ali. Então, essas tabelas é mais uma forma que a gente usa na geografia para tentar compreender a organização do espaço. Ótimo. Então, assim, além das tabelas, uma outra ferramenta bastante utilizada pela demografia são os gráficos. Os gráficos vocês vão ver com muita intensidade. Se vocês entrarem num site e vocês abrirem pesquisar no Google estudos demográficos, vocês vão ver que certamente vai aparecer algum gráfico, alguma tabela, enfim. Os gráficos também são muito utilizados nesse sentido. E aí, esses gráficos podem nos dizer uma série de coisas, né? Principalmente quando a gente está estudando demografia. E aí, esse gráfico aqui... Então, vamos ver o que ele está nos dizendo, né? O título
expectativa de vida ao nascer, por regiões do mundo. E aí, a gente tem aqui as regiões: África, Ásia, América Latina e Caribe, países desenvolvidos, que aí também já é uma outra questão, porque o que é ser desenvolvido, né? Mas enfim. E uma média mundial da expectativa de vida ao nascer. Então, esse gráfico, ele está nos dizendo qual é a expectativa de vida que uma pessoa tem quando ela nasce em diferentes continentes. Aí aqui na África, a gente tem aqui, ó. E aí percebam que as cores dessas barras aqui do gráfico, eles estão divididos por ano. Então, de 1965 a 1970, está representado nessa barra em cinza claro. De 1995 a 2000, está representado nessa barra em cinza mais escuro. E aí a gente lê esse gráfico, né? Então a gente vê assim, de 1965 a 1970, quando uma pessoa nascia no continente africano, a expectativa de vida dela era até os 43 anos. Então, a maioria da população africana nos anos de 1965 e 1970, ao nascer, tinham uma expectativa de vida de 43 anos. Então, percebam que pouco que é isso, né, gente? Porque, 43 anos, a pessoa é muito jovem. E aí, de 1995 a 2000, isso já se modifica um pouco. Então, a expectativa de vida que uma pessoa tinha na África ao nascer nos anos 2000 era 52 anos. Aí a gente pula aqui para a parte do gráfico que está nos indicando como países desenvolvidos. Então, já em 1965 e 1970, a gente tem que, nessa região, que são esses países desenvolvidos, e que a gente não sabe quais são esses países, mas a gente pode dizer países da Europa, Estados Unidos, enfim, porque existem características que definem um país desenvolvido ou não do ponto de vista econômico e político. E aí, mais cultural e humano também, aí já é outro assunto. Mas, enfim, aí aqui nos países desenvolvidos, de 1965 a 1970, diferente da África, uma pessoa nascia em 1965, ela tinha uma expectativa de vida que é quase o dobro, 70 anos. Então, nessa região desses países desenvolvidos, quando uma pessoa nascia entre 1965 e 1970, a ideia era que a maioria das pessoas viviam até 70 anos. E aí, nos anos 2000, isso já aumenta mais 5 anos. Então, as pessoas já viviam 75 anos. Então, percebam como há uma diferença entre a expectativa de vida ao nascer nesses países desenvolvidos e no continente africano, que aqui está sendo representado como um continente não tão desenvolvido quanto esses outros países. E aí aqui a gente tem uma média mundial, que diz que as pessoas, que a média mundial das pessoas, da expectativa de vida das pessoas ao nascer é de 56 a 65 anos. Então, enfim, todas essas informações, tudo isso que eu falei para vocês, é possível de ser analisado dentro desse gráfico. E aí, por isso que o gráfico é uma ferramenta fundamental e tão importante para os estudos em demografia. E também é fundamental que a gente conheça esses gráficos e tenha, seja próximo deles. E por isso que eu tento trazer bastante essas imagens, assim, para a gente compreender todas essas informações que a gente pode tirar de um gráfico. Então, aqui a gente falou rapidamente sobre o que está no gráfico, mas a gente pode entrar em discussões mais filosóficas sobre o porquê que as pessoas têm uma expectativa de vida muito menor no continente africano e na Ásia e na América Latina, diferente desses países desenvolvidos. A gente pode entrar numa discussão política sobre isso, numa discussão sociológica, numa discussão filosófica, enfim, uma discussão a partir de contextos históricos, um monte de coisas que a gente pode tirar disso. Mas, rapidamente,
ao ver esse gráfico, a gente consegue compreender essa relação da expectativa de vida ao nascer. Então, tudo isso para dizer para vocês que os gráficos são, sim, uma ferramenta muito importante para os estudos em demografia. E aí, seguindo aqui o nosso raciocínio, outra ferramenta muito importante que a demografia usa são os mapas. Então, esse daqui é um mapa, até está bem pequenininho, porque esse mapa é gigante, os mapas do IBGE são muito grandes, e aí fica difícil de enquadrar eles nos slides. Mas, enfim, esse daqui é um mapa produzido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele fala sobre a densidade demográfica no Brasil em 2010. E aí a gente sabe que é o Brasil, porque esse daqui que está assinalado aqui é o território brasileiro. E aí a gente tem uma série de informações aqui na legenda que vão nos ajudar na compreensão desse mapa, mas como está muito pequenininho, eu vou dizer para vocês, ó. Essas regiões que estão pintadas em amarelo mais escuro são as regiões que concentram uma maior quantidade de pessoas. Então percebam como nessa região do sul até o nordeste, que sobe aqui, gente, tô achando muito legal esse negócio de riscar. O nordeste e a região sudeste aqui pega uma parte do centro também, como essas regiões são mais ocupadas por pessoas. E aí percebam que aqui na região norte, por exemplo, aqui onde está em branco, é a Amazônia. Então percebam como em 2010 a Amazônia ainda é muito gigante, e ela ainda é. E há de ser cada vez mais se as pessoas não pararem de desmatar. Mas, enfim, isso também é outra discussão. E aí, percebam, assim, esse mapa está nos dizendo, como o Gerson colocou aqui, que no litoral, principalmente aqui do litoral atlântico, né, que aqui está o Oceano Atlântico, existe uma densidade maior de pessoas. Então, existem mais pessoas que vivem nessa região. Então, os mapas é uma ferramenta muito importante e muito bacana também que os estudos demográficos vão utilizar na tentativa de compreender ainda mais e de demonstrar na prática da melhor forma possível essa relação com a demografia e, nesse caso, a densidade demográfica do Brasil em 2010. Tá bem, então? Aí, gente, outro fator que a demografia vai usar, outra ferramenta que a demografia vai usar e que é muito importante, são os dados estatísticos. E aí eu coloquei aqui mais para exemplificar, assim, porque os estudos estatísticos, a estatística como uma ciência específica, produz uma série de estudos sobre uma série de coisas. Então, existe estatísticas da quantidade de pessoas que nascem, da quantidade de pessoas que vivem. Existem estudos de estatística que podem te dizer quais são as suas reais chances de ganhar na loteria, ou de ganhar um trilegal, ou enfim. Os estudos estatísticos vão nos dizer uma série de coisas. E aí, quando esses estudos estatísticos são voltados para a compreensão da sociedade humana, a demografia utiliza esses dados a fim de compreender da melhor forma possível essa organização espacial. Então, os dados estatísticos também são muito importantes para a compreensão da demografia. Aí, aqui eu coloquei um gráfico só para a gente analisar, para a gente observar, o que eu quero que vocês observem nesse gráfico é a transição demográfica. E aí, o que a gente consegue ler aqui? Ó? Percebam que esse gráfico é um gráfico que foi divulgado pelo G1, e a fonte desse gráfico é o Fundo de População das Nações Unidas, da ONU, e ele vai nos dizer sobre o aumento da população mundial. E aí ele diz, ó, veja abaixo as datas em que o número de pessoas vivas no planeta alcançou as marcas de novos bilhões, até chegar em 2011 a 7 bilhões, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, em 1804, desculpem, a população marcou 1 bilhão de pessoas no planeta vivas. 123 anos depois, em 1927, a população marcou o seu segundo bilhão. Então, percebam que para 1 bilhão para até 2 bilhões foram precisos 123 anos
para que esse aumento fosse observado. Já de 2 bilhões de pessoas vivas no planeta para 3 bilhões, foram necessários 32 anos. De 3 bilhões para 4 bilhões, 15 anos. De 4 bilhões para 5 bilhões, 13 anos. De 5 bilhões para 6 bilhões, 12 anos. E de 6 bilhões até 7 bilhões, 12 anos. Então, percebam que aqui, no dia 12 de outubro de 1999, a população mundial marcou 6 bilhões de pessoas vivas no planeta. 12 anos depois, no dia 31 de outubro de 2011, a população marcou 7 bilhões de pessoas vivas no planeta. Os registros, os estudos demográficos identificaram isso. E aí, gente, o que a gente pode observar aqui é essa relação que existe entre a diferença de que de 1804 a 1927 foi necessário 123 anos para a população crescer 1 bilhão. E conforme a gente vai tendo um avanço técnico, científico, a população vai aumentando, quanto mais o tempo passa, mais a população aumenta. É isso que a gente consegue identificar nesse gráfico também. Porque aí a gente vê aqui, ó, que essa transição de bilhão vai diminuindo. Então, aqui a gente precisou de 12 anos para aumentar 1 bilhão. Isso de 99 a 2011. Já de 1804 a 1927, para aumentar 1 bilhão, a gente precisa de 123 anos. E aí, o que fica disso, né? É a relação de que a população, conforme as possibilidades aumentam, conforme a qualidade e o acesso de vida das pessoas aumentam, conforme as cidades vão se organizando, essa população mundial vai aumentando cada vez mais. Hoje, a gente tem estudos demográficos que nos dizem que essa população está estabilizando. E, em contrapartida, outros estudiosos diriam que essa população está crescendo cada vez mais. Então, em alguns lugares a população cresce muito, em alguns lugares nem tanto. E aí existe uma série de fatores políticos, econômicos e sociais e filosóficos que podem nos explicar isso. Mas o que eu quero dizer para vocês com esse gráfico aqui é que, conforme o passar dos anos, a gente precisou de menos tempo para a população mundial aumentar. Isso quer dizer que a gente tem uma melhoria nas condições de vida e que as pessoas estão vivendo mais. Então, assim, nossa, o povo está fazendo uma obra aqui em casa. Um asterisco no 3. Esse asterisco deve marcar alguma coisa que deveria estar identificada aqui nesse gráfico. Mas não tem nada. Tipo assim, às vezes a gente constrói um gráfico e aí coloca um asterisco do lado e aí depois coloca na legenda o que aquele asterisco representa. E aqui não tem nada que nos indique esse asterisco. Então a gente pode pensar, de repente, esse asterisco está ali para nos identificar que do segundo bilhão para o terceiro bilhão, esse tempo foi quebrado praticamente na metade, que de 1927 a 1959, para a população aumentar 1 bilhão, foi preciso 32 anos, e de 1959 a 1974, para a população aumentar mais 1 bilhão, foram necessários 15 anos. Então, foi exatamente a metade. Isso é o que a gente pode identificar, mas talvez exista uma mensagem subliminar nesse asterisco ali que eu não vou saber te dizer. Mas, enfim, pode ser que seja por isso. Enfim. Vejam, então, gente, como a gente tem a capacidade de extrair várias informações sobre uma mesma imagem. Aí aqui um outro gráfico, esse gráfico de 2015. Em 2015, a população brasileira atingiu 203 milhões e 600 mil pessoas. Quem identificou isso foi o World Urbanization. E aí a gente tem esse gráfico aqui. Evolução da população residente no país. Em milhões de pessoas. Então, a gente tinha
em 1872, vivendo no Brasil, 9 milhões de pessoas. Aqui, ó. Aqui nos mostra o ano e aqui nos mostra a quantidade. Em 1972. E aí, em 2010, quase 200 anos depois, a gente já tinha a marca de 190 milhões de pessoas vivendo no Brasil. E aí, de 2010 para 2015, 5 anos depois, a gente atingiu o número de 203 milhões de brasileiros vivos. Então, hoje esse número já foi superado, é óbvio, nós já estamos em 2020, embora a gente esteja vivendo nesse momento uma taxa de mortalidade muito alta, ocasionada pela pandemia do coronavírus. Mas isso a gente vai ver já também. Aí, eu vou seguir aqui. Então, gente, a gente vai ter dentro da demografia também esses indicadores demográficos. O que vão ser esses indicadores demográficos? Esses indicadores demográficos são justamente as características que os estudiosos em demografia vão analisar numa sociedade para conseguir compreender como que ela está organizada. Então, a gente vai ter aqui, ó, a taxa de natalidade. E o que é essa taxa de natalidade? Isso é muito fundamental que vocês percebam, que vocês saibam o que é, porque geralmente não vai, essa taxa de natalidade não vai vir junto com uma explicação que nem está aqui, vai estar colocado só taxa de natalidade. Aí fica a cargo da pessoa saber o que é a taxa de natalidade ou não. Mas eu estou aqui para dizer isso para vocês, que a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem num determinado espaço. Então, vamos pensar em Pelotas, a taxa de natalidade de Pelotas. Como que a gente define ela? A gente ia precisar saber a quantidade de pessoas que nasceram em Pelotas no ano de 2020 em relação à quantidade de pessoas que já existem nesse local. Então, a taxa de natalidade é o registro das pessoas que nascem. Então, diariamente nasce pessoas, né? A todo momento está nascendo alguém. E então, essa taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem num determinado local em relação à sua população absoluta que já está vivendo lá, já está existindo. Então, a taxa de natalidade vai indicar essas pessoas que nascem. E aí, aqui eu coloquei um gráfico para vocês sobre a taxa de natalidade por continentes em 2001. E aí, a gente consegue ver aqui, ó, que essa barra aqui na vertical está marcando por milhão. Então, na África, em 2001, a gente teve o nascimento de 38 milhões de pessoas. Na América do Norte, em 2001, a gente teve o nascimento de 14 milhões. Na América Latina e no Caribe, a gente teve o nascimento de 24 milhões. Na Oceania, 18 milhões. Na Ásia, 22 milhões. E na Europa, 10 milhões. Então, percebam que essa taxa de natalidade vai dizer respeito sobre a quantidade de pessoas que nascem em relação à quantidade de pessoas que já vivem naquele determinado continente. Ou país, ou cidade, ou estado, ou bairro, enfim. Bairro já é mais difícil, mas pode ser também. Aí, gente, um outro indicador demográfico muito relevante é a taxa de mortalidade. Essa taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos que são registrados em determinado local em relação à quantidade da população. Então, a taxa de mortalidade é exatamente o oposto da taxa de natalidade, porque a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem e a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem. E aí, aqui eu coloquei para vocês uma tabela sobre as taxas de mortalidade nas cidades durante a pandemia. Aí, aqui já tem uma informação. Rio de Janeiro é onde os contaminados mais morrem. Isso daqui foi produzido esse ano, então é muito recente, né, gente? E aí aqui a gente tem, tá bem pequenininho, bem difícil de ver, eu vou ler para vocês a primeira linha. Então, aqui, ó, cidade, Rio de Janeiro, estimativa de casos, 147.815. Quantidade de mortes. Desses 147.815, 2,8% dessas pessoas morrem.
e 2,2% dessas pessoas desenvolvem anticorpos. E então, essa taxa de mortalidade por coronavírus no estado do Rio de Janeiro em 2020 é de 1,92%. E aí percebam que aqui o Rio de Janeiro é o estado onde as pessoas mais morrem. Então, esse gráfico está nos indicando justamente essa relação da taxa de mortalidade por coronavírus em 2020 em várias cidades do Brasil. Tá bem? Então tá, vamos seguir para o próximo indicador demográfico, porque já está acabando o nosso tempo. Aí um outro indicador muito importante é o crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo é o número que se obtém a partir da diferença entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem, porque percebam que tem pessoas que nascem, mas morrem. A mortalidade infantil é um fato. Então, esse crescimento vegetativo diz respeito sobre a quantidade de pessoas que nasce e que de fato vive e se desenvolve como ser humano que contribui para o desenvolvimento do mundo. Então, esse crescimento vegetativo ele diz respeito sobre as pessoas que nascem e vivem, e desenvolvem sua vida e depois podem contribuir para a economia, enfim. Então, o crescimento vegetativo é esse número que se obtém da diferença entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem. O crescimento vegetativo seria as pessoas que estão vivas num determinado ano. Então, a gente vai ver qual é o crescimento vegetativo do Brasil em 2020, por exemplo. A gente vai ter que identificar quantas pessoas estão vivas no Brasil em 2020. E aí lembrem que a gente já, só desde que a pandemia começou, já perdeu mais de 50 mil pessoas. Então, tá tenso o negócio. Aí, por último, mas não menos importante, o indicador demográfico é o saldo migratório. Esse saldo migratório é a quantidade total de pessoas que emigram, então, portanto, saem dos seus países para os outros, e das pessoas que imigram e, portanto, chegam em outros países. Isso tudo é uma discussão. Eu nem gosto de usar esses termos imigrante ou emigrante, mas, enfim, a gente acaba tendo que adotar eles por conta de toda essa estrutura desses estudos demográficos. Porque, assim, né, gente, tu dizer que um ser humano não tem direito a viver num lugar do planeta, porque ele, teoricamente, nasceu em outro lugar, não faz o menor sentido. Porque a Terra é de todos nós somos da Terra, a Terra não é nossa, nós somos da Terra. Mas aí eu também não quero bancar aqui o doutrinador, né? Daqui a pouco vão dizer que eu estou fazendo doutrinação. Mas, enfim, é isso que eu acho. E aí, então, esse saldo migratório é a quantidade total de pessoas que chegam num país de outro país, e a quantidade de pessoas que saem do país num determinado ano. Então, a gente tem a quantidade de pessoas que saíram do Brasil para morar em outros países no ano de 2019 e as pessoas que saíram de outros países e vieram viver no Brasil em 2009. E aí o engraçado é a gente perceber o seguinte, que o ser humano, ao mesmo tempo que ele é emigrante, ele é migrante. Porque, assim, se eu sou brasileiro e saio para morar em outro país, do ponto de vista dos brasileiros, eu vou ser um emigrante, uma pessoa que está saindo do Brasil para viver em outro lugar. Mas essas pessoas que vivem nesse outro lugar que eu estou indo vão me enxergar como imigrante, uma pessoa que está saindo do seu país de origem para viver num outro país. Então, o ser humano, ao mesmo tempo que ele é emigrante, ele é imigrante. Mas isso é só porque eu tive um estalo no meio disso tudo, e aí fiquei pensando, pô, o ser humano, né, gente? Por isso que não, eu acho que não tem essa relação de, tipo, imigrante ou emigrante. Somos do mundo, e aí a gente tem que ter o direito de viver aonde a nossa vida conseguir se desenvolver da forma mais plena e saudável possível. Mas, enfim, é isso. Saldo migratório é um indicador demográfico essencial para a compreensão da população e do seu arranjo espacial. E aí a gente tem aqui, ó, a origem, país em desenvolvimento e o destino. Então a gente viu que 37% das pessoas do mundo tendem a migrar que estejam num país de desenvolvimento para um país desenvolvido,
e aí aqui o país em desenvolvimento, país desenvolvido para outros países desenvolvidos, enfim. Aí, um outro indicador demográfico aqui, bem rapidinho, que eu sei que eu já estou estourando no tempo, eu queria muito fazer a atividade final, é o crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico é a quantidade total da soma da população, considerando o crescimento vegetativo e o saldo migratório. Então, o crescimento demográfico é a forma como as pessoas no planeta Terra crescem num ano. E aí a gente viu esse crescimento demográfico naquele gráfico que a gente viu agora há pouco, do G1, falando sobre a data que a população mundial ultrapassou os seus bilhões até chegar aos 7 bilhões em 2011. E aí, então, esse crescimento demográfico é justamente isso. Como que vai acontecer esse crescimento em determinado lugar? E aí, ele considera o crescimento vegetativo, ou seja, as pessoas que nascem e, portanto, vivem, e as pessoas que migram ou emigram de determinados locais. E aí, aqui a gente tem um mapa mundi que fala sobre a taxa de crescimento populacional mundial em 2013. Aí, gente, esse mapa mundi aqui está mostrando para vocês a densidade demográfica mundial. Essa densidade demográfica mundial aqui está sendo representada por cores, então vocês conseguem ver aqui a relação de habitantes por quilômetro quadrado. Enfim, isso aqui mais para exemplificar mesmo. Agora eu vou passar aqui para uma questão. Vamos lá, só para a gente finalizar a nossa aula exercitando o nosso cérebro. Aqui, Enem, essa questão caiu no Enem. Exatamente, Gerson. Se ligar os picos das colinas daquele gráfico da população brasileira de 1873 a 2010, praticamente forma uma curva exponencial, realmente, porque cresceu bastante. Tens razão. E aí, então, aqui a nossa questão. Enem, o quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Aí aqui ela nos mostra o período e aqui a taxa de crescimento média anual em porcentagem. Então, de 1920 a 1940, a população brasileira aumentou 1,9%. De 1940 a 1950, 2,4%. De 50 a 60, 2,9%. De 60 a 70, 2,8%. De 70 a 80, 2,4%. De 80 a 91, 1,9%, e de 91 a 2000, 1,6%. E aí a gente tem as alternativas. Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 1920 e 1960 como de crescimento do planejamento familiar. Então, a alternativa A está nos dizendo que de 1920 a 1960 houve esse período aqui, houve um planejamento no crescimento familiar. É isso que a tabela está nos indicando aqui. E a alternativa está nos dizendo. Aí, de 1950 a 1970, como a nítida explosão demográfica. Então, de 1950 a 1960, aqui, como o momento em que houve a maior taxa de explosão demográfica no Brasil. E aí, a alternativa C, de 1960 a 1980, com o crescimento da taxa de fertilidade, ou seja, o crescimento das pessoas que poderiam ter filhos ou não. De 1970 a 1990, como decréscimo da densidade demográfica. E de 1980 a 2000, como de estabilização do crescimento demográfico. Aí eu vou colocar aqui uma enquete para vocês bem rapidinho, para vocês poderem marcar qual alternativa que vocês julgam correta. Já estou encerrando. Silêncio. Tá, então aqui a gente teve algumas respostas alternativa B, algumas respostas alternativa D e outras alternativa E.
Eu não pude deixar mais tempo ali porque a gente já está aqui estourando o tempo e eu quero muito explicar para vocês o que acontece aqui. Então, assim, ó, analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 1920 e 1960 como crescimento do planejamento familiar. E isso a gente já viu que não, porque aqui de 1920 a 1960 a gente tem uma explosão no crescimento das pessoas. Então não há um planejamento familiar, e sim um crescimento desenfreado da quantidade de população. De 1950 a 1970, como a nítida explosão demográfica. Realmente, aqui de 1950 a 1970 é o momento em que a população brasileira cresce ainda mais. De 1960 a 1980, como crescimento da taxa de fertilidade. Então, lembrem que aqui a gente está falando sobre a taxa anual média do crescimento natural, e não tem nada a ver sobre taxa de fertilidade. Então, essa já não pode ser. De 1970 a 1990, como decréscimo da densidade demográfica, como se a população passasse a diminuir, tá? Só que densidade demográfica tem relação com a população mundial, e aí ela vai precisar de muitos outros aspectos para compreender se essa densidade está aumentando ou diminuindo, e não só o crescimento natural. E alternativa E, de 1980 a 2000, como estabilização do crescimento demográfico. E aí aqui a gente tem, na verdade, não é uma estabilização que acontece, e sim uma diminuição nesse crescimento. Então, meus caros, eu posso afirmar para vocês que a resposta para essa questão é a alternativa B, de 1950 a 1970, como a nítida explosão demográfica. Então, de 1950 a 1970, nesse período de 20 anos, a gente tem o maior crescimento natural no Brasil. E aí a gente pode ver que aqui, ó, de 1950 a 1970, 2,9%, 2,8% a população cresceu no Brasil. Então, gente, se tiver ficado alguma dúvida sobre a aula de hoje, peço que me assinalem aqui no chat, por favor. Eu estou me encaminhando para a gente encerrar aqui, já está bem na nossa hora, porque na sequência tem outra aula. E eu queria saber de você se ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje, se vocês necessitam de alguma outra explicação em relação a alguma coisa. A gente pode conversar posteriormente. Espero que vocês estejam tendo acesso ao grupo do Desafio Online de Monitoria, então vocês podem tirar suas dúvidas lá bem. E eu espero que tenham conseguido aprender alguma coisa, que vocês tenham tido um bom proveito dessa aula e que vocês consigam entender como que acontece essa relação com os gráficos, mapas, tabelas e como que a demografia é tão importante para a gente. Dito isso, gente, se não restam dúvidas, eu agradeço às pessoas aqui e vocês podem me procurar no WhatsApp, podem me procurar por e-mail,